Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse atendimento coletivo. E hoje é um dia muito especial. Todos os dias são especiais, claro, né? Todos os dias que nos é dado é uma nova oportunidade, né? Mas hoje é um dia muito especial porque nós celebramos o Ano Novo Astrológico. Um ano que se começa hoje, dia 20 de março. Nós temos a data comemorativa da virada do ano em 31 de dezembro, 1º de janeiro, novo ano, e em diversos calendários, calendários espirituais, calendários, né, esotéricos, nós temos datas de início do ano. Mas é basicamente unânime a data do portal de abertura que se celebra hoje, no dia 20 de março, desse novo ano astrológico. Mas antes de a gente avançar no atendimento de hoje, antes de a gente entrar dentro desse portal, desse novo ano astrológico que se abre diante de todos nós, e eu peço que você limpe a sua mente e não pense na astrologia, aquela astrologia para vender almanaque. Não pense naquela astrologia de horóscopos, as previsões tuas diárias e coisas do tipo. Ano Novo Astrológico, ele vai muito além desta visão, muitas vezes apenas assim simplista, né? E eu digo até um pouco, às vezes, comercial, de como é explorado esse conhecimento da espiritualidade tão forte e tão profundo. Então, o que é um ano novo astrológico? É importante nós compreendermos o que isso realmente significa. Diferente do calendário civil, que marca o tempo de forma linear, dias, meses, anos, contados de uma forma cronológica. O ano astrológico, ele segue um outro tipo de tempo, um tempo vivo, cíclico, simbólico. Aqui nós podemos fazer uma ponte com dois conceitos muito profundos. Quem de vocês já fez outro atendimento coletivo comigo lá em outubro do ano passado, onde nós fizemos em meados ali de Yom Kippur, né? Nós fizemos todo um tratamento muito profundo, inclusive um jejum muito forte. Eu já falava a vocês lá naquele atendimento sobre o tempo Cronos e o tempo Kairos. O que é o tempo Cronos? O tempo Cronos, ele representa o tempo que se mede, o tempo do relógio, o tempo do calendário, o passar das semanas, o tempo que passa. O Kairos não é assim. O Kairos, o tempo Kairos, ele representa o tempo que se sente. O momento certo, o portal, a oportunidade. Você sabia que dentro do tempo Kairos existem momentos para que você faça os teus negócios, momentos que você inicie e tome decisões? Existem momentos propícios para tudo na sua vida. Já diz o texto de Eclesiastes: há um tempo determinado para tudo embaixo do céu. E o ano novo astrológico, ele acontece dentro desse tempo cronológico espiritual Kairos. E quando que se inicia o calendário astrológico? Quando o Sol ele ingressa no primeiro signo do zodíaco, o signo de Áries, marcando o verdadeiro começo de um novo ciclo da vida. Quero fazer um parênteses aqui e eu vou fazer uma pergunta para você. Qual que é o seu signo? Eu acho que você já deve ter se confrontado com essa pergunta muitas vezes, né?
E é uma pergunta bastante curiosa. Se você for olhar pela sua data de nascimento, você vai ter uma visão, né? Ah, eu sou de signo tal, signo Y, signo X e assim por diante. Porém, eu quero de uma vez por todas que você tire essa ideia absurda da sua cabeça. Você é os 12 signos do zodíaco. Dentro de você tem as vibrações de todos eles. Ok, claro que existem características mais fortes de uma determinada identidade espiritual de um arquétipo, mas não se engane e não se iluda. Pare de abrir o jornal de manhã. Hoje não temos mais jornal, né, de folhear, mas pare de abrir a internet de manhã e olhar o seu horóscopo para você ver como é que vai ser o seu dia. Isso é uma doença. Olhar horóscopo é uma doença. Por quê? Porque se o horóscopo não falou coisas muito boas, você coloca na sua mente, no seu inconsciente aquilo, e com certeza o seu dia vai ser pior do que estava escrito ali naquela visão comercial da astrologia. Ano novo astrológico é inclusive uma forma diferente de você encarar a espiritualidade. E assuntos como esse, que estão hoje aí na mídia, né, com pessoas até ganhando dinheiro com isso, eu digo que são, assim, estelionatos espirituais. O novo ano astrológico, ele não tem nada a ver com aqueles signos, com aquelas coisinhas lá. Ai, porque eu sou de Sagitário, ai, porque eu sou de Escorpião, eu sou de Touro e assim por diante, né? Se alguém disser para você que ele é de Escorpião, então você não nem conversa com a pessoa, né? Coisas absurdas. Você tem os 12 signos do zodíaco dentro de você. E hoje é um momento propício. Eu não tenho como, nesse atendimento coletivo, te explicar sobre a astrologia e explicar o quanto ela é poderosa, o quanto ela é, assim, espiritualmente falando, importante para o nosso dia a dia espiritual. Eu finalizei hoje os cortes energéticos. Algumas pessoas pediram cortes energéticos para mim. Corte energético não é feito qualquer dia, qualquer horário do dia. Existem horas certas para você fazer os cortes energéticos e isso a gente consegue com as horas planetárias. E as horas planetárias, elas têm sim uma ligação direta e indireta com o, 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 o estudo astrológico. Então, pessoal, para você prosseguir no atendimento de hoje, tire, limpe a sua mente de todas essas ideias pré-concebidas que ensinaram errado para você sobre astrologia. Inclusive, se você é um cristão, se você é um religioso e que ensinaram que a astrologia é um pecado, é um erro, eu até posso entender essa conotação doutrinária lá dentro da igreja. Mas me desculpe, parece que os religiosos não conhecem a história e não conhecem a espiritualidade. Porque se quando você estuda a astrologia, você vai ver que muitos sistemas de mapas, de leituras e assim por diante foram padres, foram frades, foram pessoas de dentro das comunidades religiosas que criaram. Principalmente o cristianismo, que é muito ligado ao ramo gnóstico da Igreja Católica do Oriente. Fecha parênteses, porque não é disso que eu vim falar hoje, mas eu precisava trazer a você essa orientação para que você não pense que você é uma coisa. Veja, nós temos que ter uma visão das coisas e buscar estudo, para que a gente não caia nesse absurdo. Se alguém me pergunta qual é o meu signo, eu digo todos. Eu sou os 12 signos do zodíaco.
posso ter características mais fortes do arquétipo de signo tal. Mas dentro de mim tem um pouco de Leão, tem um pouco de Gêmeos, tem um pouco de Áries, tem um pouco de Sagitário. De vez em quando sou um pouco Escorpião, de vez em quando sou um pouco Capricórnio. Tá entendendo? E a astrologia, ela é um assunto espiritual para nos ajudar a conduzir a vida. E o novo ano astrológico é exatamente isso, um tempo kairos. O momento certo, o portal certo, a oportunidade energética certa. E o tempo kairos é o tempo de Deus. Quando que se inicia o novo ano astrológico? Ele se inicia quando o Sol ingressa em Áries, marcando o verdadeiro começo de um novo ciclo da vida. É como se a própria natureza, o cosmos, as forças espirituais dissessem: agora começa um novo movimento de criação. Esse momento, ele também coincide com o que nós conhecemos como equinócio de março. E o dia 20 de março, o dia de hoje, ele é muito interessante porque nós temos praticamente o mesmo tempo de horas diárias e o mesmo tempo de horas noturnas. E é muito interessante porque é um tempo onde a luz e a sombra se equilibram. Até o dia e a noite ficam com praticamente a mesma quantidade de horas. As mesmas horas de dia, as mesmas horas de noite. Porque você sabe, tem dias que amanhece mais cedo, tem dias que anoitece mais tarde e assim por diante. E hoje, você pode pesquisar que horas que começou o dia, que horas que o sol se pôs, você vai ver que está muito bem assim, o parâmetro usado é exatamente esse. Horas de dia e horas da noite basicamente iguais, idênticas, para mostrar a você que dentro de você, o teu lado luz e o teu lado sombra, eles precisam se equilibrar. Isso nos traz um ensinamento muito profundo. Não existe evolução sem consciência das polaridades. Não existe prosperidade sem alinhar a luz e as sombras que você carrega e eu também carrego. Eu já venho falando sobre sombras aqui no atendimento da prosperidade já há alguns dias. E nós precisamos nos harmonizar com as nossas sombras. E dentro desse percurso de 15 dias que a gente vem fazendo, esse ponto, o dia de hoje, ele marca uma virada energética muito clara. O último atendimento que nós fizemos foi com a energia de abertura de caminhos. No dia de ontem, eu não trouxe nenhum tema a você, porque eu queria que você refletisse e possivelmente assistisse a gravação da abertura de caminhos, para que hoje nesse atendimento a gente de fato entre numa vida e numa frequência nova. Até aqui muitos processos de limpeza, liberação, preparação aconteceram. Mesmo que de forma invisível, você não está vendo muitas coisas acontecer. E agora nós entramos em uma frequência de movimento. Mas é importante entender algo com muita profundidade. A prosperidade não começa no dinheiro. A prosperidade começa na permissão interna de existir, agir e receber. E é exatamente isso que a energia de Áries, o novo ano astrológico, quando o Sol entra na casa de Áries, ativa. E se nós olharmos através das diferentes tradições espirituais, nós vamos perceber que momentos como esse de viradas, momentos como esse
de novo ano, novas oportunidades, né? Não pertence a uma única crença. No cristianismo, por exemplo, nós temos muitos cristãos participando do atendimento coletivo. Esse ciclo, ele pode ser compreendido como um renascimento do espírito. A coragem de viver o propósito, assim como Cristo, que após o deserto, os 40 dias que ele ficou no deserto, inicia sua missão com autoridade e ação. Temos aqui no atendimento coletivo muitos irmãos que são da Umbanda. Lá na Umbanda, na teologia Yorubá, e se você nunca estudou a teologia Yorubá, você não tem o mínimo de poder de criticar uma religião que você não conhece. Então não critique as religiões afro se você nunca as estudou. E eu convido aos umbandistas que estão fazendo o atendimento coletivo comigo, eu convido a vocês, estudem a religião que vocês professam, que vocês vivem. Porque não existe Umbanda sem teologia. Umbanda não é só uma ritualística. Rituais nós temos na igreja cristã também. É importante você ir a fundo e estudar. Eu não sou umbandista. E eu conheço a teologia da Umbanda. Eu estudei porque tendo as pessoas. E lá na Umbanda, essa virada de novo ano astrológico, essa energia ela se conecta com a força dos guias que abrem caminhos, especialmente as linhas que trabalham movimento, justiça, direcionamento. É o momento de sair da inércia e permitir que os caminhos espirituais se manifestem na matéria. A mesma visão, com diferentes doutrinas e com diferentes ensinamentos, mas uma mesma visão. No gnosticismo, que não se caracteriza uma religião, mas uma filosofia que dá embasamento a muitas outras crenças e estudos, esse momento de novo ano astrológico, ele é o despertar da centelha interior. A fagulha divina que deixa de estar adormecida e começa a agir com consciência. Vai rompendo ilusões, assumindo o próprio poder criador. Isso é o que o gnosticismo ensina. E dentro do novo ano astrológico, eles trazem esses conceitos muito evidentes. Dentro do ocultismo, e se você não sabe o que é o ocultismo, não vá achando que é coisa do demônio. Vai estudar, vai estudar. As correntes do ocultismo, e aqui não tem nada de coisas de maldade ou coisas erradas. Um ano novo astrológico, ele marca o ponto que representa o quê? O despertar da consciência individual. A coragem de assumir a própria luz, de romper limitações. Isso aqui é mal ao seu ver? Então, se você não sabe o que é ocultismo, estude primeiro, antes de criticar ou falar absurdos de uma crença, de um estudo muito profundo e libertador que muitas pessoas não têm acesso ou não conhecem. É o momento de romper limitações impostas e trilhar um caminho de autonomia e expansão. No budismo, um novo ano astrológico marca o poder de compreender. E é um convite ao despertar da consciência no presente. No budismo, é muito interessante que não se fala de passado e não se fala de futuro. O budismo, o confucionismo, e principalmente o budismo tibetano, eles só falam do hoje.
E é muito interessante que um período como esse, de um novo ano astrológico, que dentro do budismo foi celebrado em 17 de março, pelo calendário deles, 17 de fevereiro, desculpe, marca a saída da ignorância. Então, nós podemos trazer esse conceito também do budismo para o novo ano astrológico que começa hoje. É o início de uma ação mais lúcida, alinhada com o caminho do despertar. E o que o hinduísmo fala de um novo ano astrológico? Esse ciclo se movimenta e se conecta com o Dharma. Você não sabia que existe o Dharma? Todo mundo fala de karma, né? E muita gente fala de karma sem saber o que é karma. Mas o hinduísmo, ele trabalha essas viradas de ciclos como um movimento para nos conectarmos com o nosso Dharma. O alimento com o propósito da alma, a energia criadora que impulsiona novos começos dentro de um grande ciclo do universo. Na Kabbalah, por exemplo, o novo ano astrológico, ele está ligado e associado ao impulso inicial da criação. Olha que coisa maravilhosa! E você achando que o dia 20 de março, que no ano de 2026 está sendo celebrado uma sexta-feira, você está jogando lá nas redes sociais, sextou, sextou, sextou. Eu espero que você não seja essas pessoas que faz isso, né? Mas, por favor, se você faz, pense um pouco e reconsidere. Vai estudar e vai trabalhar e cuidar da sua energia. Na Kabbalah, o dia de hoje, ele é o impulso inicial da criação. A energia que desce das esferas superiores da árvore da vida para a manifestação. Você tem noção do poder do dia de hoje? Você tem noção do que é que nós estamos hoje realizando nesse atendimento coletivo? Dentro de um percurso de 15 dias de prosperidade? E ainda dentro do conceito da Kabbalah, a vontade é ativada, a ação é ativada, a materialização no mundo físico é ativada. E tantas outras tradições, filosofias, caminhos espirituais, aqui eu citei alguns para vocês. Todos os caminhos espirituais, as filosofias, as religiões, as egrégoras espirituais, reconhecem uma virada de ciclo, e este ano novo astrológico celebrado hoje, como um portal de início, de renascimento e de impulso vital. Por quê? Porque isso é uma lei universal. Tudo que existe passa por ciclos. E todo ciclo precisa de um ponto de início consciente. Eu vou repetir esse conceito para você. Tudo que existe passa por ciclos. E todo ciclo precisa de um ponto de início consciente. O seu casamento, se você é casado ou casada, ele passa por ciclos. Mas ele teve um início consciente. O trabalho que você faz hoje, ele passa por ciclos. Mas ele teve um início consciente. A espiritualidade que você vive hoje. E agora aqui eu vou dar um nó na sua cabeça e vou aí desmistificar ou derrubar aí, fechar muita porta de igreja. A espiritualidade também passa por ciclos. Você já pensou que você pode estar no caminho espiritual que não é mais seu? Ai, porque eu nasci isso e vou morrer isso. Coitado de você. Coitado de você. Vai ter uma vida de sofrimento. Como muitas egrégoras espirituais e religiosas divulgam e ensinam para as pessoas. Mas até a nossa vida espiritual, ela passa por ciclos. E eu digo para vocês que esses ciclos da espiritualidade são muito interessantes.
energeticamente, o que esse novo ano astrológico promete, e agora eu falo um pouco da energia de Áries, não é facilidade, é movimento. Desculpe, da energia desse novo ano astrológico, né, que inicia no Sol quando ele entra em Áries. E por que que um novo ano astrológico ele não promete facilidade? E este ano astrológico que inicia-se hoje, 2026, ele é o ano do movimento. É a melhor palavra que eu encontrei para poder te dar o exato significado do portal espiritual que hoje se abre. Movimento. Porque muitas vezes se busca prosperidade, esperando que as coisas simplesmente aconteçam. Você já fez o protocolo ensinado e feito com você no atendimento do dia 11, que foi colocado ontem? Foi gravado no dia 18, mas foi colocado o vídeo ontem. Você já fez os outros decretos que eu ensino nos outros atendimentos? Qual é o movimento que você está fazendo para sua mudança? Ou você acha que isso aqui é uma coisa mágica? Até a magia não funciona se não houver uma intenção e movimento. O ano astrológico que inicia-se hoje é um ciclo de agir. E nós vamos começar a experimentar a partir de hoje inícios corajosos, decisões que estavam sendo adiadas. Pare de adiar decisões. Pare de adiar decisões. Decida e faça. Movimentos que rompem estagnação. Os movimentos que você vai fazer, as decisões que você vai tomar, vão romper essa estagnação na sua vida. Ninguém está dizendo que vai ser fácil, mas eu tenho certeza que vai ser transformador e libertador. Então, decida o que você tem que decidir. Faça o que você tem que fazer. E também favorece esse novo ano astrológico 2026, que começa hoje, 20 de março, um posicionamento pessoal e energético. E aquilo que está travando você vai ser colocado luz. Medos, autossabotagem, crenças de escassez, falta de merecimento. Tudo isso vai sendo limpo em você, desde que você vá também fazendo os movimentos necessários. Ou seja, o portal espiritual que nós abrimos hoje não é apenas um ciclo de conquista, é um ciclo de muita verdade. E dentro desse atendimento de hoje, isso ganha muito mais força. Porque quando um grupo se reúne, e eu tenho aqui mais de 50 pessoas fazendo esse atendimento coletivo, esse acompanhamento de 15 dias, nem todos estão no grupo, mas eu tenho aqui muitas pessoas fazendo esse acompanhamento. E quando todas essas pessoas se reúnem em sintonia, nesta mesma energia, existe uma potencialização energética muito grande. As intenções se amplificam, os desbloqueios se intensificam, as oportunidades começam a se alinhar com mais rapidez. E eu estou recebendo mensagens no meu WhatsApp particular com pessoas que estão contando para mim o que é que está acontecendo nesses 15 dias. Como eu também estou recebendo mensagens no WhatsApp de pessoas que estão dizendo, olha, eu vou tomar essa decisão, eu preciso tomar essa decisão. Eu preciso fazer isso. Às vezes as pessoas não têm com quem falar e querem também uma orientação, buscam às vezes algum outro atendimento, alguma outra ajuda. Não basta você estar aqui ouvindo tudo isso. É preciso se envolver energeticamente, emocionalmente e espiritualmente com o que nós estamos realizando aqui e com os movimentos, as mudanças. Para que você saia de um fluxo de vida só no cronológica, no Cronos,
onde tudo se repete. Sextou, sábado, domingo, segunda-feira, fila do ônibus, 8 horas, batendo cartão na empresa. Pare, saia desse ciclo do Cronos e entre no Kairos. Tudo é decisão e movimento consciente. Então, a partir de hoje, permita-se entrar nesse novo ciclo com consciência. Perceba o que dentro de você precisa morrer para que o novo nasça e tenha coragem de agir. Porque esse portal de hoje, esse novo ano astrológico, não abre caminhos para quem está esperando. Ele abre caminhos para quem decide caminhar. Eu abro agora, de uma forma muito especial, esse portal, essa virada, esse novo ano astrológico na minha vida e na sua vida. Altíssimo Deus, convido agora as egrégoras espirituais que me acompanham. Convido agora as egrégoras espirituais das pessoas que serão nominadas para que se manifestem e estejam nesse momento aqui alinhadas, para que possamos abrir esse portal e decretar um novo ano na vida de cada uma dessas pessoas. Eu abro um portal espiritual, energético, um novo ano astrológico, um novo período de conquistas e transformações, de cura, de libertação, de muito movimento, de muita ação. E conecto a esse atendimento a Marina, o Daltro, a Juliana, a Mariane, a Thaís, a Juliana Flor, a Sebastiana. Conecto a Vânia, a Valésia, o Hernani, a Maiara, a Sandra, a Letícia, a Leda, o Diego, a Juliana, o Carlos, o Leonardo, a Jéssica, a Tayla, o Leandro, o Juscelino, a Terezinha, o Manuel, o Luciano Carlos, o Reginaldo, a Sebastiana. Conecto esse atendimento a Cleia, a Sabrina, a Andréia, a Janine, a Jaqueline, o Christian, a Lisiane, a Maria do Carmo, a Franciana, a Maria Lúcia, a Marcelene, a Maiara, o Janilson, o Anderson, a Josiane, o Everton, a Gabriele, a Gisele, o Bernardo, o Douglas, o Jorge, o Alexandre, a Marilda, o Anderson, o Carlos Eduardo, a Carla, a Sandra, o Milton, a Dandara, a Manuela, o Miguel, a Chiara, a Cassussa, a Maria de Fátima, o Paulo Sérgio. Eu ligo também a Ana Brígida, o Mário, o Diego, a Nádia, o Caio, a Marina, a Leda, a Liliane, a Débora, o Jonathan. Eu ligo esse atendimento a Cirlei, o Jefferson, o Fabrício, a Sabrina. Eu ligo esse atendimento João Gabriel, a Cláudia, e eu mais uma vez me conecto a esse atendimento. Me conecto às energias deste dia e de tudo o que aqui está sendo realizado. E eu quero abrir esse portal espiritual agora que eu já coloquei cada um de vocês nesse atendimento, eu quero abrir como uma oração. Eu quero abrir esse atendimento com uma oração muito forte, muito poderosa, onde você já vai estar aqui recebendo todas essas energias curativas, todas essas energias de transformação, todas essas energias para que você possa viver, de fato, uma virada na sua vida. Eu quero, então, pedir agora ao Altíssimo Deus que mais uma vez permita que cada um de nós receba auxílio da espiritualidade, receba a transformação. Se você quiser fechar os teus olhos, para se conectar de forma muito profunda com essa energia. Senhor Deus, fonte criadora de toda a vida, inteligência divina que sustenta o universo, força invisível que rege os ciclos,
agora a luz superior, a presença dos guias espirituais, mentores, ancestrais de luz, as forças divinas que trabalham na ordem, na verdade e na evolução. Que toda energia desalinhada seja agora revelada e imediatamente desfeita. Que sejam cortados nesse instante laços negativos, conscientes ou inconscientes, toda influência espiritual densa, obsessões, cargas energéticas, pensamentos repetitivos de escassez, crenças limitantes, votos antigos, padrões herdados, memória de dor, bloqueios que impedem o fluxo da prosperidade. Que tudo aquilo que não pertence à luz seja retirado do campo, dissolvido, transmutado e encaminhado. Que sejam desativados agora todo e qualquer tipo de interferência, magias, intenções negativas, inveja, mal-olhado, ataques psíquicos, implantes energéticos, formas de pensamento densas, larvas astrais, qualquer estrutura que limite a força vital e o poder de realização. Que o campo seja limpo, or reorganizado, restaurado na sua ordem original. E no lugar de tudo aquilo que é retirado, que a luz seja ancorada, que a energia da vida comece a fluir novamente, que a força da ação desperte, que a coragem seja ativada, que a consciência se expanda. Eu decreto, determino, ordeno pela minha autoridade espiritual caminhos profissionais abertos, caminhos financeiros abertos, caminhos espirituais abertos, caminhos internos abertos. Que portas que estavam fechadas se abram, que oportunidades se revelem, que encontros, conexões, direcionamentos comecem a acontecer de forma alinhada. Mas acima de tudo, que haja permissão, que cada um que está aqui ligado a esse atendimento, permissão para receber, para crescer, permissão para prosperar, sem culpa, sem medo, sem autossabotagem. Que cada pessoa aqui conectada seja tocada por essa frequência de ativação. Que aquilo que precisa despertar, desperte. Que aquilo que precisa ser liberado, seja liberado agora. Que aquilo que precisa nascer, comece agora. Que o corpo físico, se você precisa de uma cura física, receba agora esta cura. Que o corpo físico seja fortalecido. Que a mente seja organizada, que o emocional seja equilibrado. Espírito se alinhe com o seu propósito. Eu ativo agora o fluxo da prosperidade como energia viva, que circula, expande, se manifesta dentro para fora. E eu declaro, determino, se você puder repetir comigo, eu estou pronto. Eu me permito, eu aceito esse novo ciclo. Eu entro em movimento com consciência, força e direção. Que assim seja, que assim se manifeste, que assim se estabeleça na luz, na verdade e na ordem divina. Astrológico, um portal espiritual que se abre diante de você, um novo ciclo que inicia-se na sua vida.
Essa frequência que você está ouvindo é a frequência 1111. 1111. É uma frequência de muita, assim, força, poder. E agora eu quero que você, neste momento, chame, invoque, declare, chame as tuas forças espirituais. Chame os teus guias, teus mentores, os anjos, as divindades que você cultua, as expressões, os rostos de Deus que você se conecta. Chame essas forças agora. E diante das forças espirituais que te acompanham, determine, não é pedir, é determinar e dizer o que você é. Você pode dizer: eu sou próspero, eu sou abundante. Deus, Espírito Santo, Jesus, Maria, Oxalá, Oxum, Ogum, Shiva. O nome aqui, o arquétipo da figura, é o menos importante. Mas se conecte com a fonte criadora e com essas expressões de Deus que você tem facilidade de se conectar. E diga a esses deuses, entidades, espíritos que você se relaciona, quem você é. Pois eu tenho certeza absoluta que se você é da egrégora do Cristo, aquele sangue que ele derramou na cruz agora desce sobre você, como um selo que vai afirmando que você de fato é próspero, obediente, que você de fato é consciente, que você de fato é abundante. Se você pertence a uma outra egrégora, chame a força de Oxalá, chame a força de Ogum, chame a força do guia, do mentor, do orixá que te acompanha, dos guias, mentores. Se Deus para você se manifesta como Shiva, que ele destrua o que precisa ser destruído em você e que seja reconstruído o novo. Mas se apresente para o Deus do seu coração e da sua inteligência, para o Deus que está dentro de você, como você é, e não o que está te faltando e que ele precisa prover na sua vida, porque quem vai prover é você mesmo, você mesma. Permaneça alguns momentos com a tua espiritualidade. Eu sou apenas uma conexão, um auxílio, para que a tua espiritualidade se manifeste em você agora. A minha egrégora, a minha equipe está amparando esse atendimento, está protegendo o campo e sustentando tudo isso. Mas agora conecte com a sua espiritualidade. É novo ano astrológico, é mudança de ciclo. E não perca essa oportunidade e se apresente diante de Deus, determinando o que você quer que de hoje em diante aconteça. Não peça nada, determine, cocrie, ative.
E ainda dentro dessa energia poderosa, dessa oração profunda que fizemos agora, de liberação, de ativação, eu quero, no dia de hoje, trabalhar mais um conceito com você. Quais são os teus medos? Quais são os teus medos? Você já pensou nisso? Vou perguntar novamente. Quais são os seus medos? Eles podem cortar a corrente da porta, mas não podem nos forçar a jogar. Nós decidimos que vamos terminar o que o senhor começou. Deixa a gente, técnico. A gente tem coisa pra fazer. Nosso maior medo não é sermos inadequados. Nossos maiores medos são os de sermos poderosos além da conta. É nossa luz e não a nossa obscuridade que mais nos apavora. Ser pequeno não serve ao mundo. Não há nada de sábio em se encolher para que as outras pessoas não se sintam inseguras ao seu redor. Nós todos fomos feitos para brilhar como as crianças. Não está apenas em alguns de nós, está em todos. E na medida em que deixarmos nossa luz brilhar, nós inconscientemente damos às outras pessoas a permissão para fazer o mesmo, na medida em que nos liberamos de nosso medo. Nossa presença automaticamente libera os outros. Senhor, eu só queria dizer obrigado. Salvou a minha vida. Obrigado, senhores. Todos vocês. Esse texto, muito breve, pouco mais de 1 minuto, ele é impressionante a profundidade. Quando ele começa a dizer quais são os nossos maiores medos, é muito profundo o que ele fala, é muito profundo o que ele traz, de quais são os nossos verdadeiros medos. O nosso maior medo não é sermos inadequados. E essa parte de todo o texto é o que a mim me toca mais. O nosso maior medo é sermos infinitamente poderosos. É a nossa própria luz, não a nossa escuridão, que nos amedronta. E é muito difícil nós reconhecermos isso. Mas muitas pessoas têm medo do que realmente são. Muitas pessoas têm medo realmente da luz que são. Por quê? Porque é muito fácil no mundo de hoje você ser uma pessoa comum. É muito fácil. É muito fácil você depender dos outros, é muito fácil você empurrar com a barriga, é muito fácil você procrastinar. Tem pessoas que gostam desta vida de vitimismo. Existem até visões políticas que incentivam esse tipo de coisa. O nosso maior medo é o medo da luz que nós temos dentro da gente. Porque para que essa luz brilhe, nós precisamos mudar muita coisa dentro da gente. E é disso que nós temos medo.
Eu tenho medo de mostrar a luz que eu de fato sou, porque isso vai me dar trabalho. Mas quando eu mostro a minha luz que eu sou, eu me transformo e oportunizo para que o outro se transforme também. Se você pensou na hora que eu te perguntei que o seu maior medo era do boleto que você não tem o dinheiro para pagar, que era da pessoa que te cobra, que era do teu filho que está chorando e talvez você não tenha o dinheiro suficiente para as coisas que ele precisa. Se você pensou que o seu maior medo era amanhã ir para o trabalho que você não gosta, se você pensou que o maior medo seu era as culpas que talvez você carrega dentro de você, e se você pensou que os seus maiores medos eram as tuas próprias sombras, você está redondamente enganado. Os nossos maiores medos, eles são de nós nos colocarmos em movimento para que eu desperte a luz que está dentro de mim. Nós temos medo de quem nós realmente somos, da nossa identidade verdadeira. Por quê? Porque isso exige de nós mudança, exige movimento. Eu prefiro ficar naquele emprego que está me matando, mas que eu tenho no final do mês um salário, do que eu pensar o que é que eu vou fazer da minha vida para mudar. Eu prefiro me lamentar, porque daí eu recebo alguma coisa do meu pai, da minha mãe, às vezes de alguém ali que me ajuda com alguma coisa, do que eu ir atrás. Nós temos medo da luz que está dentro da gente, porque a luz que está dentro da gente exige que você mude. Agora, o grande propósito da vida, além de despertar Deus nos outros, é nós oportunizarmos para que o outro também encontre a sua luz. É isso que eu tento fazer. E espero estar te ajudando nisso. E é isso que eu tento fazer nos atendimentos coletivos, nos atendimentos que faço com as pessoas individual. É que as pessoas vençam esse maior medo que elas têm dentro de si. Feche teus olhos. Feche teus olhos e vamos pensar um pouco. Vamos entrar dentro desse conceito. Feche teus olhos, porque agora é muito profundo que nós vamos aqui nos conectar. Respire pelo nariz, segure um pouco o ar e solte pela boca. É portal espiritual, é portal energético, é novo ano, é um novo ciclo que começa. Não dá para você, amanhã, dia 21, amanhecer sendo a mesma pessoa. Não dá mais para você ter as mesmas escolhas, as mesmas atitudes. Perceba que ao redor seu existe um campo energético vivo que guarda histórias, emoções, memórias, experiências. E sem algum tipo de esforço, apenas permita. Permita que tudo aquilo que está pesado comece a se soltar. Permita que tudo aquilo que está desalinhado comece a se reorganizar. Sem resistência, sem controle, sem necessidade de entender tudo. Apenas permita. E uma luz agora desce sobre você. Uma luz vai descendo na sua mente, organizando, acalmando, dissolvendo as confusões. Uma luz vai descendo nas suas emoções, tocando as dores antigas, liberando pesos, trazendo suavidade.
E agora essa luz alcança o seu campo espiritual energético e dissolve tudo aquilo que não pertence mais. Laços, conexões, influências, padrões, medos, medo da tua própria luz. Você vai se sentindo mais leve, mais limpo, mais presente. E algo novo vai se manifestando e surgindo, uma força, uma vontade, uma direção. É a sua energia voltando a fluir, a sua consciência retomando o comando, a sua vida se reorganizando a partir de dentro. Deixa a sua espiritualidade agir em você agora. Libero tudo aquilo que não me pertence mais. Eu solto pesos, padrões. Eu reorganizo minha energia, minha mente, minhas emoções. Eu retorno ao meu centro com consciência e presença. Eu me abro para um novo ciclo. Eu me permito agir, crescer e prosperar. Tudo isso está sendo ativado em você agora. Eu ativo em mim a força da vida, o movimento da realização. Caminhos se abrem, oportunidades se manifestam. E você assume o seu lugar, a sua energia, o seu poder de criação. Essa energia se sustente, que esse movimento continue, que tudo se organize na mais perfeita ordem, no tempo certo e da forma mais elevada. Está feito, está feito, está feito. Grato a toda a espiritualidade que acompanhou esse atendimento e que seja um novo ciclo de conquistas, harmonia, transformação, prosperidade, abundância, caminhos abertos. Um novo ciclo de muito poder, muitas realizações e um ciclo de paz. Muita gratidão a você que está participando desse atendimento. Eu espero que tudo que você hoje aprendeu, os conceitos que foram aqui trabalhados, eu espero que essa mensagem final, ela mexa com você e tire você da inércia.
e te coloque no movimento necessário da sua vida. Muita gratidão, gratidão,